pelo item 3. Doutor Antônio, nos ouve? Sim, excelência, de acordo com a doutora Roberta e o doutor Gabriel estão presentes. Há um pedido de sustentação oral aqui, por parte. Presidente, Pois não. antes de iniciar, eu gostaria de fazer um anúncio, mas após ali a organização dos trabalhos administrativos aí, apenas antes de apregoar o processo, eu gostaria de 5 minutos da palavra, por favor. Pois não, doutor Jair, à vontade. Posso falar? Fica à vontade. Obrigado. Bom, eu gostaria de comunicar aos conselheiros, o presidente da associação, doutor Kassúga, cumprimentá-los e cumprimentá-la, cumprimentar também as senhoras servidoras da Secretaria do Conselho Superior, e aos colegas e pessoas que nos assistem pelo YouTube. E eu só queria fazer um anúncio de algo que eu entendo bastante relevante, principalmente pela função constitucional da Defensoria Pública, e especialmente da Defensoria Pública da União, uma entidade em âmbito federal e com capilaridade em todos os estados, de um convite que recebemos da Missão Permanente do Brasil na ONU, para expormos um material que foi produzido pela nossa Associação de Memória e Cultura, nossa ASMEC, que é coordenada hoje pela servidora Cristiane, e que também teve o seu nascedouro ali com a professora Bernardina, que nos honra muito, e eu gostaria de explicar um pouquinho do que se trata esse convite. O Brasil, hoje, é membro da Comissão Permanente, da Comissão de Segurança da ONU. Ele é membro rotativo, mas a partir do meio do ano, ele assumirá a presidência desse Conselho de Segurança da ONU. E no segundo semestre todo, teremos algumas exposições do Brasil na sede da ONU em Nova York. Uma delas, acredito que é mais representativa, ocorrerá justamente na Semana da Pátria, entre 28 de agosto a 9 de setembro, que comemora os 200 anos do Brasil como república. Então, eles vão fazer uma exposição no Conselho de Segurança, na verdade não é nem no Conselho de Segurança, é na entrada da sede da ONU em Nova York, num lugar bastante representativo, que é justamente onde ficam os dois painéis de Portinari, Guerra e Paz. Para quem já visitou ou já viu fotos, é bastante representativo, porque é um lugar em que o Brasil está representado por um dos seus maiores artistas, e é um lugar que faz parte do roteiro turístico ali de Nova York e da ONU. E a Defensoria foi convidada para expor justamente o lado humanístico do Brasil, ou seja, a promoção de direitos humanos, a função constitucional da Defensoria de promoção de direitos humanos será prestigiada nesse evento, com a exposição Fronteiras da Infância, alguns desenhos que serão selecionados para expor, com mensagem da Defensoria Pública da União, esse trabalho que é feito de forma brilhante pelas defensoras e defensores públicos na missão acolhida de refugiados, de crianças desacompanhadas e indocumentadas. Então, para quem já teve acesso a esse material, a gente tem essa exposição no site da Defensoria Pública, ali nas MEC, em 3D, inclusive, a gente pode visualizar em 3 dimensões, e é bastante representativo porque são desenhos voluntários, feitos por crianças atendidas pela Defensoria Pública da União, que expõem um pouquinho a trajetória, a experiência, e de forma muito lúdica, a percepção que elas têm desse período tão difícil da vida de cada uma delas, que é uma transição, uma migração forçada, e o atendimento, a acolhida que elas sentem do Estado brasileiro, especialmente da Defensoria Pública, nessa trajetória, nesse período da vida delas. Então, eu convido a todas e todas a visitar essa exposição no site da DPU, em 3D, com as mensagens que foram colocadas ali, e, ao final, um agradecimento das MEC, pela participação de todas as defensoras e todos os defensores que passaram pela missão acolhida, agora, Comitê Pacaranga. Nesse período, entre 2019 a 2020, final de 2020, início de 2021, eu estive auxiliando o trabalho das MEC,
em razão da transição da professora Bernardina, que inaugurou no TRAD. Eu convidei ela para inaugurar o TRAD, e eu tive junto com a servidora Cristiane, que é a assessora-chefe ali, auxiliando esse trabalho. E eu acompanhei essa exposição das Fronteiras da Infância desde o início, e realmente foi algo que me marcou bastante, porque as imagens, os desenhos delas, a gente pode sentir em cada desenho a gratidão dessas crianças pelo trabalho da Defensoria Pública da União, e a gente consegue, mais do que isso, sentir como faz diferença o trabalho de todos nós nesse acolhimento humanitário. Então, eu só queria expor essa mensagem no final dessa semana, que eu acho que, pelo menos para mim, serve como uma motivação para a gente continuar aí a luta da Defensoria Pública na sua missão de promoção de direitos humanos e de resgate de direitos a grupos vulnerabilizados. Era isso, presidente. Obrigado. Senhor presidente, queria registrar o agradecimento aqui ao doutor Jair por ter trazido essa notícia para o Conselho. Pela ordem, presidente. Posso, por favor? Bom dia, doutora Ana, senhores conselheiros, quem nos acompanha, doutor Kaçuga, essas servidoras aqui, senhores presentes. Muito feliz, doutor Jair, em ter recebido essa notícia nessa manhã, que o senhor tenha sido portador dela. Uma notícia também que coroa um pouco aí seu iminente término de seu desafio, com 2 mandatos de subdefensor-geral. Tenho certeza que, desde a professora Bernardina, um patrimônio que a gente encontrou de serviço na DPU, bem como quem a sucedeu na área de memória, já foram tantos e muitos projetos lindos que foram criados e montados, que a gente recebe esse reconhecimento de poder expor ao lado de uma obra de Portinari, que é em paz, num salão privilegiadíssimo da Organização das Nações Unidas. Fico muito feliz que a infância tenha sido o tema escolhido para isso. A Operação Acolhida é um case de muito sucesso, não só da DPU, mas de tantas instituições que lá estão. Então, com muita alegria, eu também recebo essa notícia de Vossa Excelência. Gostaria, presidente, também de aproveitar a minha primeira participação nesta manhã e parabenizar o meu amigo, meu querido colega, Dr. Sérgio Luiz da Silveira Marques, atualmente na categoria especial aniversariante deste 8 de abril. Caro Sérgio, meu abraço, saúde e paz para você. Obrigado, presidente. Doutor Jair também me alinho, fala do doutor Carlos Eduardo Paes. Eu sou testemunha do seu trabalho na área internacional. Ainda é uma área incompreendida pela carreira. Talvez possa usar outra palavra, não conhecida pela carreira. Talvez falta de comunicação interna mesmo, de levar os avanços que Vossa Excelência empreendeu para a carreira. Nós vamos mudar essa roda. Mas eu sou testemunha. Nós sabemos como grande foi a nossa luta para ser, de fato e de direito, que de fato já somos a Instituição Nacional de Direitos Humanos, Um processo em que a gente foi sabotado, nós sabemos disso, mas a glória que fica foi a nossa luta, o nosso empenho, com humildade, com espírito republicano. Então, queria agradecer por todo o seu empenho na área internacional. É um desafio difícil. Uma vez eu passava pela unidade de São João de Meriti e vi sua foto ao lado do Dr. Carlos Eduardo Paes. Você ainda bem magrinho, uma vida tranquila. E como o carro transforma a pessoa, Cabelo preto, agora está cheio de cabelo branco. E como o carro transforma a pessoa. Eu tenho seu empenho, acompanho isso, das injustiças. Mas é isso. Meus parabéns. Tenho certeza que a Defensoria está em ótimas mãos, tendo o senhor como subdefensor público-geral federal. Presidente, obrigado, presidente. Eu só quero agradecer, desculpa, doutor Chico, quero agradecer aí pela injeção de ânimo e dizer que segunda-feira eu vou estar com o cabelo pintado a caju.
Presidente, eu queria também, né, agradecer aí ao doutor Jair por ter trazido essa boa notícia agora de manhã e dizer da minha alegria, da minha felicidade em saber que a Defensoria vai ter esse espaço de visibilidade na sede das Nações Unidas, lá em Nova York, ao lado, né, logo no hall de entrada ali do prédio, com as obras do Portinari expostas. Eu acho que é uma alegria saber que a Defensoria vai estar com esse nível de exposição para o mundo, né? Então, registro aqui minha alegria e agradeço ao doutor Jair por trazer para nós essa boa nova. E também deixar os parabéns aqui à equipe da ASMEC, a professora Bernardina, saudosa professora Bernardina, que se aposentou justamente, mas ainda continua deixando sua marca ser vista. Está em processo de aposentação, doutor Chico. E eu queria registrar. Ela já está quase. E eu queria registrar também que as imagens e os textos terão legendas do nosso NUTRAD, do Núcleo de Tradução da Defensoria Pública da União, que é também um setor inovador, eu digo, nas instituições brasileiras e mundiais, né? Eu desconheço um outro núcleo de tradução nos modos do NUTRAD em outra instituição com as características da DPU, que agora está sendo coordenada por uma outra servidora também de grande capacidade, que é a Aline Larroyer. Posso? Por favor, doutora. Boa noite. Doutor Jair, colegas, bom dia. Desculpe o atraso. E aí deixei todo mundo falar, doutor Jair, porque como cheguei atrasado, então tem que respeitar o atraso e deixar por último. Mas me alegra muito falar por último nesse exato momento, porque, primeiro, por ser o mais velho, né? Não o mais antigo da carreira, porque daí o doutor Antônio é mais antigo, salvo engano, é o que eu estou fazendo. Doutor Antônio, né? 29 é mais antigo do doutor Antônio, não é isso? Mas, doutor Jair, bom, e aqui, e a Yasmin, né, fica a memória, né, fica esse registro mesmo do que a Defensoria tem deixado de legado e vai construindo ao longo de sua jornada. Eu cheguei atrasado e peço desculpa, Vossa Excelência, não sei se Vossa Excelência chegou a citar, mas eu não poderia deixar também de não fazer essa referência, até por conta do histórico, né, de nossas construções. A ASME, o Memória, surgiu lá de um grande trabalho da doutora Vânia, né, a doutora Vânia Macedo. A doutora Vânia, durante muito tempo, ela praticamente sozinha, com um terceirizado e um estagiário, depois só com um estagiário, ela abraçou esse projeto, abraçou mesmo, adotou, vamos dizer assim, enquanto mãe, né, tendo ele como filho, um filho dela. E aí, o doutor Paes, na sequência da administração, entendeu que era algo importante e institucionalizou o projeto, não deixando o projeto como da categoria especial, como da doutora Vânia, e dando um aporte mínimo naquele momento, né? A doutora Vânia até demandava muito mais da instituição, achava que eu e a gente também, pela importância do projeto em si, também achava que era algo importante, mas não tinha recurso suficiente para, vamos dizer assim, turbinar o projeto, turbinar aquela ideia, e que a doutora Vânia abraçou. Não me recordo se foi ela a idealizadora do projeto, se passou por ali o doutor Afonso, doutor Roder, outros colegas tantos que passaram por esse projeto, mas a doutora Vânia abraçou como um filho. E aí, me alegrou muito quando Vossa Excelência trouxe para o âmbito da subdefensoria o projeto e trouxe a Bernardina, já pelo TRAD, também para abraçar esse projeto, porque a Bernardina, ela tem uma característica que é uma característica muito interessante. Ela adota os projetos como filho dela mesmo. Então, se a doutora Vânia ali, naquele momento, deixou o filho partir, vamos assim, crescer, né, ganhar voos, a Bernardina, sob sua liderança aí, abraçou o projeto. Abraçou mais de um projeto, na verdade, porque ela abraça mais de um projeto da Defensoria, que é incrível, né, doutor Paes? E para quem não conhece a Bernardina, e eu conheço a Bernardina desde antes, não proximamente, mas por vias laterais, vamos dizer assim, eu fui aluno do irmão dela, e por acaso um dia conversando com a Defensoria, a gente conversava e eu dizia que tinha feito o inglês lá atrás, e aí meu professor tinha sido o Geri, e aí o Geri é meu irmão, né, então são coisas da vida. E a Bernardina foi, depois de ter
passado pelo Rio de Janeiro e ter sofrido alguns momentos de perseguição no serviço público, a gente conseguiu trazê-la para a Defensoria. E foi um ganho, e é um ganho adicional muito grande para a Defensoria Bernardina. É uma pessoa que se entrega de corpo e alma pelos projetos que ela entende serem grandiosos e serem uma porta de abertura para a Defensoria. E esse projeto está bem aí, doutor Jair. Eu acho que coroa a sua passagem pela administração superior, né, deixa uma marca consistente no trabalho realizado, engrandece Vossa Excelência, engrandece a equipe, né, porque, na verdade, nós defensores, na verdade, dependemos de nossa equipe de trabalho. Muitas pessoas vão e vêm, como nós também na instituição, né, a gente vai e vem, e a instituição fica. Mas fica com essas marcas, com esses que a gente chamou lá atrás, num dado momento, com esses tijolos que a gente vai acrescendo aos pilares institucionais. Então, parabéns à Bernardina, que se ela se aposente do serviço público, ela não nos largue, né? Vossa Excelência, obviamente que o mandato vai chegar ao fim aí daqui a alguns meses, mas que Vossa Excelência também, como bem disse aí, se renove de energias e de força e continue desempenhando um bom trabalho que sempre desempenhou na categoria especial, na administração superior, e aí sempre seja um bom combatente. Obrigado, doutor. Muito obrigado, doutor Edson. Quero fazer coro a essa lembrança. Me lembro bem da Vânia, doutora Vânia, abraçando o projeto da memória, que ainda era um projeto especial da Defensoria Pública da União, passou a ser uma assessoria permanente ao Defensor Público Geral, à Defensoria Pública Geral, e realmente esse projeto tem ali a gene da Vânia, doutora Vânia, no seu nascedouro, e deixo aqui minhas homenagens a ela. Trabalhamos juntos na primeira categoria do DF, trabalhamos juntos na categoria especial, e é uma grande colega. Um grande abraço, doutora Vânia. Obrigado, doutor Jair. Podemos iniciar pelo item 3. Doutor Antônio de Maipada, consegue nos ouvir? Consigo sim, doutor Daniel. Estou só sem imagem porque estou com o mesmo problema de ontem. A minha internet é muito instável, se eu coloco a imagem, peço desculpas aos colegas por isso. Não, sem problema. Então, item número 3, processo 08, 038, 017, 374, 2021, 81, relator conselheiro doutor Antônio de Maipada, assunto, proposta de resolução, criação do Sistema Integrado de Atuação Temática e Estratégica, SIAT, interessado a Secretaria-Geral de Articulação Institucional, SGAI. Gostaria de cumprimentar o doutor Gabriel Saad, que está presente, nosso SGAI, doutora Roberta Alvim, tá? Há um pedido de sustentação oral de ambos. Consulto ao relator se essa sustentação pode ser realizada logo após o seu voto, ou a leitura da proposta do doutor Antônio. Da forma que a colega e o colega preferirem. Eu já conversei ontem com a doutora Roberta, então a gente está meio afinado em relação a como proceder. Aí eu deixo ela decidir, e o doutor Gabriel da mesma forma, se preferem que eu fale primeiro, ou se preferem falar antes. Eles preferem falar após. Tá, então, o projeto da SGAI, ele, ao meu ver, ele inova bastante no regulamento do que hoje nós chamamos de grupos de trabalho, que eles rebatizam de comitês temáticos. Eu tinha, desde que assumi a cadeira nesse conselho para o exercício do mandato desse biênio, eu tinha a regulamentação dos GTs na minha mira, era parte da minha proposta de trabalho e algo que é muito caro para mim. O projeto que veio da SGAI é um projeto que avança num sentido bastante diferente daquele que eu imaginei. Eu não consigo... Eu tenho um ponto de convergência, que é um ponto bastante importante, como eu expliquei para a doutora Roberta ontem, que é
a autorização expressa, né, a previsão expressa de que os GTs eles poderão, que eles têm atribuição finalística, né, que eles podem ajuizar medidas processuais mesmo, não apenas órgãos, não são apenas órgãos de assessoramento, e acho que nesse ponto, que é o ponto principal, inclusive, digo eu, nós convergimos. Agora, acho que a proposta da SGAI, ela, por conceber os grupos de trabalho, que eles renomeiam como comitês temáticos, ainda com o histórico que eles têm, acho que faltou dar um passo além, porque sendo órgão de atuação, e são órgãos de atuação, seja pela forma como eu os concebo, seja pela forma como a proposta da SGAI os define, eles não têm como funcionar numa estrutura em que eles se enquadram como assessoria ainda. E a proposta da SGAI mantém isso. A proposta da SGAI deu um passo à frente com uma perna e deixou outra lá atrás, porque eles mantêm os GTs subordinados a uma secretaria da Secretaria do Geral. E aí nós estamos falando não de órgãos de assessoramento mais, nós estamos falando de órgãos de atuação. E se são órgãos de atuação, essa subordinação tem que cair, ao meu ver. Ao meu ver. Esse é o maior ponto de afastamento entre a minha concepção dos GTs e a concepção que está posta na proposta da SGAI. Eu fiz também com a doutora Roberta ontem alguns outros comentários sobre a estruturação que se pretende dar aos comitês temáticos, porque se cria um modelo que eu absolutamente desconheço, parece que inspirado em alguma inovação ocorrida em São Paulo, onde os GTs, eu vou continuar chamando de GTs só para facilitar, mas onde os GTs eles ganham uma estrutura, acho que tripartida, em que há um plenário com funções quase que homologatórias daquilo que o dirigente faz. Acho que nesse processo de reestruturação dos GTs, se isso passar, acho que os GTs perdem bastante de sua força, bastante de sua peculiaridade, que são um dos poucos órgãos efetivamente colegiados que nós conseguimos fazer funcionar da Defensoria Pública da União. Talvez o outro órgão seja esse aqui, o Conselho, e para o doutor Edson, né, que conhece lá a nossa estrutura, os ofícios cíveis, a gente funciona bem de forma colegiada também, né, doutor Edson? Atribuindo ao plenário, que é onde os integrantes como um todo funcionariam, uma atividade eminentemente homologatória, e fazendo recair nos dirigentes dos comitês a atividade executória, digamos assim, né, seriam os dirigentes que fariam o trabalho que hoje é feito pelo grupo de trabalho como um todo. Eu não sei se a gente perde uma das nossas grandes criações aqui dentro, porque eu valorizo demais o que a gente fez aqui dentro da Defensoria Pública da União com a criação dos GTs. E quem conhece a história dos GTs sabe que eles foram se moldando de uma forma orgânica. Não acho que seja aconselhável trocar a nossa experiência própria por um modelo que a gente, primeiro, que não encontra paralelo em outras defensorias além da de São Paulo, e segundo, que a gente não sabe nem como funciona lá. Eu tenho essas dúvidas. Por isso, assim, tem algumas outras questões menores. Só um parênteses, doutor Antônio, lá, e eu converso bastante com os colegas dos núcleos especializados aqui de São Paulo, tenho parceria com todos eles, já atuei em parceria com todos os núcleos, eles também têm bastante críticas a esse sistema, assim, mesmo eles ainda não entendem que o sistema deles está consolidado já. Porque uma coisa seria avançar, e isso me agradaria demais, avançar na transformação dos GTs em núcleos temáticos. Isso eu estou disposto e gostaria que as colegiados estivessem dispostos também. Os núcleos temáticos, eles são um modelo corriqueiro, digamos assim,
espalhado o Brasil afora, de atuação na área de direitos humanos, defesa de grupos vulnerabilizados, pela Defensoria. Os núcleos temáticos, eles funcionam exatamente como uma unidade, são defensores ali lotados por determinado tempo, um mandato, e eles têm atribuição para exercer aquela atividade durante aquele mandato, com prejuízo de todas as outras, né, dos ofícios, digamos assim, ordinários deles. Isso me agrada demais. E não vejo que essa proposta tenha se realizado na proposição da SGAI. Tem algumas outras considerações, como eu disse, menores, que a gente pode trazer aqui, mas chama atenção para a inauguração de alguma espécie de concorrência entre os GTs, para ver qual dos muitos GTs existentes vai ter direito aqui o seu dirigente se afaste. Não me agrada. Não consigo entender também por que manter o modelo em que há vagas limitadas para atuação, já que não há prejuízo da atribuição dos outros membros nos GTs, mas isso são pontos mais acessórios. Tinha um outro ponto que eu falei com a doutora Roberta também, que está me escapando aqui, mas eu acho que a gente pode, acho que eu posso encerrar aqui dizendo que eu vou apresentar um substitutivo, na verdade, já encaminhei a todos vocês o substitutivo, né, no grupo ontem, encaminhei também a presidência da associação, encaminhei também a doutora Roberta, não encaminhei ao doutor Gabriel, peço desculpas por isso, mas espero que a doutora Roberta tenha encaminhado. Eu vou apresentar esse substitutivo para que se possa cumprir a previsão regimental, né, de uma sessão, para que a gente possa discutir isso na sessão seguinte. Mas já adianto aqui, como eu falei com a doutora Roberta, esse substitutivo, ele funciona muito mais como uma maneira de dar a conhecer à SGAI o que este relator pensa sobre como devem funcionar os GTs, do que uma ideia firme e acabada. Assim, a minha proposta é que nesse espaço de um mês, nesse espaço de uma sessão, em conversa com a SGAI, a gente consiga afinar. A gente, eu digo, a relatoria e a SGAI. Mas acho que é importante dar a conhecer o que eu penso, porque de outra forma eles não teriam como eventualmente defender um ponto de vista conflitante com o que eu apresentei. São essas as considerações que eu faço agora, senhor presidente. Obrigado, doutor Antônio. Doutor Edson? Obrigado, presidente. Doutor Antônio, eu li aqui o seu substitutivo e li também o que a Roberta me mandou ontem. Agradeço muito, Roberta. Até peço desculpa por não ter observado esse processo antes, também não fui provocado para dar uma ajuda nele antes, mas eu de antemão já me somaria a Vossa Excelência. Eu acho que a doutora Ana também, porque a gente sempre vem falando aqui dos núcleos. E eu, embora tenha passado por pouco tempo na SGAI, e depois o doutor Chico me sucedeu lá, naquela interinidade, né, e o doutor Chico então assumiu em definitivo, mas desde lá a gente já enfrentava um problema em relação aos GTs, que eram essa natureza que se dá a um GT, que é um grupo de trabalho que tem uma natureza quase que temporária. E desde lá eu sempre falava, sempre brincava com o pessoal, não vamos chamar de grupo de trabalho, vamos chamar de grupo especializado, grupo de atuação específica, né? Embora o nome Júris não importe tanto, mas eu acho que a gente pode, neste aspecto, construir algo que seja algo que avance sobremaneira, pelo menos na minha concepção, que seria justamente esses núcleos especializados. E aí eu concordo com Vossa Excelência, e até achei que Vossa Excelência, quando eu comecei a ler, achei, não, do Antônio vai avançar nisso aqui. Achei que você é tão tímido até. Eu gostaria de avançar sim, doutor Edson, mas como acho que essa proposta que eu faço, ela permite uma fácil adaptação, transformar os grupos de trabalho em núcleo especializado nos termos da proposta que eu faço, exige pouca adaptação da minha proposta. A gente precisaria discutir alguns pontos, sim, mas acho que aí estão postas as bases necessárias para que a gente dê esse passo. Lembrei da outra consideração que eu fiz com a doutora Roberta, e aqui eu reafirmo aos colegas conselheiros, aos colegas da SGAI, o que eu disse aqui não é de forma nenhuma caracterização
de um demérito ou de uma aversão à proposta da SGAI. Valorizo muito, valorizo demais. Gosto de discutir com pessoas que estão preocupadas em fortalecer a proteção dos grupos vulnerabilizados no âmbito da Defensoria Pública da União. Gosto demais. É apenas digamos assim, um ponto de partida para que a gente possa afinar posições comuns e, de outro lado, escancarar divergências. É para isso que serve a própria regulamentação da forma como se apresentam os substitutivos. Mas, enquanto o doutor Edson falava, eu lembrei do último ponto em que eu fiz uma consideração com a doutora Roberta, acho que a proposta formulada pela SGAI dialoga muito pouco com a normativa posta para o Defensor Nacional de Direitos Humanos. Dialoga muito pouco. Construiu-se do nada, a partir de uma perspectiva de coletânea de múltiplas normas estaduais de defensorias públicas que versam sobre núcleos de direitos humanos, um modelo ainda a ser experimentado, né, um modelo que não existe aqui na Defensoria Pública da União, e não se observou de uma maneira mais cuidadosa como o Conselho recém-normatizou, né, a normatização é do final do ano passado, a Defensoria Nacional de Direitos Humanos. Há pouco diálogo, assim, a própria construção do texto evidencia que há um distanciamento entre até redacional, do modo como o Conselho positivou o DNDH e da forma como a SGAI propõe positivar os comitês temáticos. Só esse complemento. Presidente? Não, doutor Francisco, vamos falar. Primeiramente, bom dia, né, a todos os conselheiros, a conselheira Ana, doutor Kaçuga, a equipe do conselho que aí se encontra, o doutor Gabriel e a doutora Roberta, que eu não estou vendo, mas sei que estão me ouvindo. Primeiro, eu queria dizer da minha alegria, né, de a gente estar discutindo esse tema aqui no conselho. Para mim é um tema apaixonante, como vocês sabem, para mim é um tema também muito caro, e eu queria fazer o uso da palavra de forma bem rápida, não queria falar, na verdade, nem ia falar antes da SGAI, né, mas eu não consegui não já querer me manifestar, porque eu estou muito feliz e vejo já de antemão que tanto a proposta que foi trazida pelo doutor Antônio agora, a gente já leu, não está ainda no processo, mas a gente já teve a oportunidade de ler, como a proposta que está protocolada, né, nesse processo, elas têm o mesmíssimo objetivo, né, que é fortalecer e fazer os GT girarem e funcionarem de forma ainda melhor, de forma ainda mais organizada. Acho que as duas propostas também avançam bastante em trazer essa perspectiva do defensor do GT com atividade finalística, né? Eu estou aqui também usando a terminologia GT para facilitar aqui a compreensão, como o doutor Antônio. Fico muito feliz em ver que este conselho me parece que está, né, nesta mesma página, quer dizer, há esse entendimento de que o GT deve sim ter independência e funcionar como órgão de atuação por meio do seu, não sei se por meio do seu coordenador, ou se ele deve virar um núcleo, né, isso aí a gente está começando a discutir agora, né, me parece que a ideia de núcleo, ela pressupõe o afastamento de vários defensores para aquele núcleo, né, como se a gente for imaginar no modelo que roda hoje em defensorias estaduais do país. Mas o que eu quero pontuar é que a gente chegou a esse ponto de convergência em que o GT deve sim ter atuação finalística, deve poder entrar com ações judiciais, acompanhar seus processos e atuar de forma especializada dentro dessa matéria específica de direitos humanos que está sobre seu chapéu. Isso é algo que se busca e se discute já há muitos anos na carreira, então eu fico muito feliz que o que a gente tem agora, nesse momento ainda de construção, de divergência, que pode virar convergência e que pode virar um acerto, digamos assim, para a próxima sessão, para as próximas, enfim, é como colocar isso no papel e como fazer isso funcionar da melhor forma possível. A priori, não me parece que a vinculação administrativa à SGAI signifique uma
subordinação ou alguma forma de tolher essa atuação finalística. Né, a gente está, inclusive, pegando o mote do processo que está com a doutora Ana, do regimento interno, a gente está colocando o gabinete do Defensor Nacional do DNDH dentro da estrutura do Defensor Geral Federal. É preciso que as coisas estejam em algum lugar. Né, e não me parece que manter os GTs com essa nova feição, com essa nova roupagem dentro da SGAI, seja algo que vai impedir que ele rode, que ele funcione bem, ou que vai trazer para o GT um prejuízo na sua execução, no seu objetivo, que é o objetivo em comum que todos nós aqui já me parece que compartilhamos, né? Me parece que não há, de fato, uma perda, acho que há mais uma vontade de organizar, de coordenar, de sistematizar, e não de tolher. Hoje a gente tem a gente está dando um passo que talvez a gente não esteja enxergando, que hoje o GT, de fato, é visto e está desenhado como um órgão de assessoramento. Né? Ele não tem essa independência funcional que essas propostas, as duas que estão colocadas, buscam dar, né? Tirar essa roupagem de assessoria e dessa roupagem de atividade finalística. E isso, estando ou não na SGAI, me parece que não é o traço que vai fazer esse GT funcionar melhor ou pior. A gente teria uma nova realidade, então, né, de um GT, que agora seria um comitê temático, com atividade finalística, e a SGAI funcionando como uma grande coordenação, assim, de certa forma, como funciona o DNDH. O DNDH não submete, né, ele não tolhe a independência dos DRs, mas ele funciona como um articulador e como como eu digo, um coordenador, um organizador também. Né, em relação à questão da experiência de São Paulo, das plenárias, eu acho que a gente aí sim pode conversar com muito mais calma, porque também não me parece que criar algumas regras ali para como o GT vai se manifestar necessariamente vai tolher o GT, mas eu acho que isso aí é um outro ponto que talvez de menor importância, de menor relevância. Eu acho que o que a gente tem de maior, nesse momento, de maior contradição entre as propostas, digamos assim, seria tirá-la de dentro do chapéu da SGAI, tirar essa atuação de dentro do chapéu da SGAI e colocá-la em outro chapéu, ou não, né? E aí, com essas considerações rápidas, eu devolvo a palavra, presidente. Obrigado. Obrigado, pessoal. Eu queria fazer uma sugestão. Vamos lá, Eu até nem iniciei ainda. Também sou entusiasta que a doutora Roberta e o doutor Gabriel estão presentes. Acho que seria importante ouvi-los. Mas esse nós vamos fazer. Isso. Agora. Só antes da doutora Roberta e do doutor Gabriel, que eu também quero muito ouvi-los, né? O doutor Gabriel e a doutora Roberta sabem da admiração que eu tenho por ambos, né? Que são valorosos colegas. Mas só para pontuar aqui com o que o doutor Francisco falou e para deixar bem claro. Uma coisa, doutor Francisco, eu não concordo com você, nem que o DNDH tem que ficar no guarda-chuva do geral, não. E nem que as coisas cada coisa tem que ficar em devido lugar. Acho que algumas coisas não precisam ficar em lugar algum. Aliás, elas já estão, elas são relação. Elas são o próprio locus, né, Edson? Eu não, assim, acho que nós andamos mal quando esquecemos de remover o gabinete do Defensor Nacional de Direitos Humanos da estrutura da geral, porque toda a resolução foi pensada para que o Defensor Nacional perdesse o caráter de assessor que ganhou com a reforma da 127. E o gabinete dele só entra na estrutura da geral quando a 127 foi reformada, para marcar de uma forma muito forte o caráter de assessor que ele ostentava. E nós, infelizmente, falhamos nesse ponto. Eu, na minha proposta agora do substitutivo, eu proponho remover de lá e talvez passar a estrutura para a própria resolução do DNDH, porque foi, de fato, um ponto em que deixamos uma corda solta, porque assessor é assessor, e se a pessoa é assessor, é assessor. O locus dos GTs deve ser o próprio GT. Uma coisa é dizer, como fizemos na 183, que a Defensoria Geral da União ela tem que oferecer o suporte necessário ao funcionamento do DNDH, e outra coisa é situá-lo lá dentro da Defensoria Geral da União. Que, assim, a toda evidência, a 183 não permite mais essa interpretação.
Se olvidamos de deixar isso claro, removendo do regimento interno aqueles dispositivos que falavam da forma como o gabinete do NDH vai ser, foi falha nossa. Acho que a gente não deveria repetir essa falha agora, se a proposta de estruturação dos GTs nesse modelo que eu faço, né, porque há outros modelos também, como o próprio modelo atual, o modelo proposto pela SGAI, e outros tantos que a gente não consegue conceber aqui de imediato. Doutor Antônio, este modelo do NDH talvez seja uma coisa, talvez não, é uma certeza, é um modelo que foi construído, gestado por nós, que é exclusivo nosso. Então, eu não, desde quando ele foi concebido lá atrás, eu não entendo e não concebo ele como uma estrutura subordinada a qualquer outra estrutura da Defensoria Geral. Na verdade, eu tenho em mente que esse sistema, na verdade, ele é um sistema vivo por si só. Quando nós falamos aqui da Defensoria como Instituição Nacional de Direitos Humanos, eu vejo, na verdade, não a Defensoria Geral como Instituição Nacional de Direitos Humanos, eu vejo a estrutura de DNDH como Instituição Nacional de Direitos Humanos. E ali às vezes a gente pensa sempre na mesma caixinha, sempre nos mesmos modelos e tudo mais. Eu faço aí me penitencio em relação a isso também, mas eu acho que a gente deve fazer esse esforço de procurar sair da concepção desses modelos e aí ter o que a gente já tem de algo próprio nosso, como é esse sistema dos DRs, do DN, e valorizar isso. Não botar num guarda-chuva qualquer ou numa estrutura qualquer, porque a gente entende, e aí não é crítica à Vossa Excelência, muito pelo contrário, é que a gente entende que deve estar sob alguma estrutura de alguma coisa. Não, ele é uma estrutura própria, ele é o que é. Eu acho que nisso a gente deve continuar nesse sentido, valorizando esse sistema. E esse sistema, e aí, me alegra muito que também a gente pense nisso, doutor Chico. E aí eu me somo a Vossa Excelência de forma, assim, irrestrita. Me alegra muito que a gente queira dar asas também ao que a gente chama de GT hoje. Me alegra muito mesmo. Presidente, posso fazer uma breve manifestação? Eu gostaria de dizer que realmente o sistema DN, DR, DHs e direitos humanos é algo inovador, é algo importante na atuação da Defensoria, da mesma forma que a Secretaria-Geral de Articulação Institucional, a SGAI, com as suas outras secretarias, que também têm essa missão, mas é importante destacar que, seja pelo texto constitucional, né, o artigo 134, seja pela própria resolução que trata do sistema DN-DRs, a missão de promoção e proteção de direitos humanos é uma missão de todas as defensoras e defensores públicos federais. Então, não é algo exclusivo de um setor ou de outro. Então, isso está bem claro ali, logo no primeiro artigo da resolução que foi aprovada nesta composição do Conselho. Então, nesse sentido, eu acho que é bastante relevante a gente rememorar isso, sem prejuízo, é lógico, das falas dos colegas que me antecederam. Obrigado, doutor Jair. Doutor Gabriel Sarto, doutora Roberta Alvim, com a palavra. Seria. Onde você se sente melhor, doutora Roberta? Porque eu acho que eu ia sentir. Tá. Eu vou compartilhar minha tela para fazer uma pequena apresentação para os senhores. Vocês me ouvem? Sim, sim. Bom dia a todos, cumprimento o presidente do Serviço Geral Federal, doutor Daniel, e também aos demais conselheiros, o nosso relator, doutor Antônio Prado, o presidente da ANADEF, doutor Kassuga. Eu gostaria de apresentar, fazer uma apresentação da nossa processo de construção dessa resolução. Ela é algo que vem sendo gerado há alguns meses, desde meados do ano passado, e a SGAI, né, não só a SGAI, é importante falar que essa proposta, ela é resultado
de um esforço conjunto da SGAI atual e ex-SGAIs. Ela também foi assinada pelo Dr. Chico Francisco, né, nosso conselheiro, e também pela doutora Lígia. Então, são pessoas que têm um histórico de atuação também, e, enfim, que também trouxeram contribuições de suas perspectivas, né, de outras gestões, de outras experiências, de outras, enfim. Então, a ideia da gente é criar um sistema integrado de atuação temática estratégica a partir da ideia dos GTs. O objetivo é, para o aperfeiçoamento da nossa atuação coletiva. Ela vem resultado também de alguns avanços que a gente tem feito dentro da Secretaria de Ações Estratégicas, com a criação da divisão de apoio GTs, com todas as normativas que fizemos para a organização. Isso é muito importante, que o doutor Francisco trouxe aqui, sempre foi no sentido de fortalecer por meio da organização a institucionalidade, para que a DPU, como instituição, seja reconhecida nesse tipo de atuação de promoção de direitos humanos. E também é uma proposta de continuidade de avanço. Na verdade, ela vai de acordo com as nossas capacidades institucionais à medida que a DPU também cresce. Então, explicando um pouco sobre a metodologia que a gente chegou nesse formato, ela foi feita por meio de um estudo que está disponível no SEI para todos e todas. Foi feito um levantamento de todo o arcabouço normativo, com atribuições, estrutura organizacional, mandatos, mecanismo de escolha dos membros e coordenadores e coordenadoras, os temáticos que são desenvolvidos em instituições similares de proteção de direitos humanos, as boas práticas e métodos de avaliação das atividades da Defensoria, porque é muito importante que a gente também preste contas do nosso trabalho. Então, esses aqui são alguns núcleos especializados das Defensorias Públicas que nós utilizamos como base. Também realizamos conversas com defensores e defensoras que trabalham nesses núcleos, para que a gente chegasse numa proposta mais madura possível, né, e nos inspiramos também no Conselho Nacional de Direitos Humanos, do Observatório Parlamentar de Revisão Periódica Universal, nas Defensorias del Pueblo, para que a gente possa aprimorar a nossa estrutura. Então, também falando da construção da proposta, e por isso que consideramos que a proposta apresentada pelo Conselho ela é bastante madura, porque ela vem de bastante debate. Esse processo foi iniciado em junho do ano passado, com remessa aos autos para o Defensor Público Geral Federal e remessa para a Assessoria de Planejamento. Abrimos consulta pública para os GTs, então houve oportunidade de todos os GTs se manifestarem previamente à construção de uma proposta. Depois, fizemos um estudo comparativo, que está disponível no SEI, que eu falei para vocês, inclusive com tabelas comparativas de estruturas. Fizemos uma primeira proposta, em que experimentemos a análise dos GTs. Lá no processo SEI também é possível ver as manifestações de pessoas que têm um histórico de atuação sobre o posicionamento dessa primeira proposta. Depois dessa primeira análise, a gente entregou uma terceira proposta, que foi debatida no Encontro Nacional de Alinhamento Estratégico, e eu gostaria de agradecer demais a presença dos conselheiros também que estão aqui presentes. A doutora Ana participou dessa construção, o doutor Dorini, o doutor Antônio também, o doutor Paz. Então, foi um espaço de debate com muitos membros e membros do GTs, em que trouxeram contribuições, críticas, e aí apresentamos uma quinta ou quarta versão, já até me perdi desde quando houve essa construção. Abrimos novamente uma consulta para o GTs a partir de uma outra versão e, por fim, a gente apresentou para o Conselho Superior. Então, para a gente chegar nesse formato, foram muitos formatos anteriores e mudamos muito a partir dessa construção que foi feita. Então, consideramos que foi um espaço democrático e de bastante oportunidade de contribuição para todos e todas da carreira. Aqui são algumas propostas de resolução das defensorias. Todas essas propostas normativas também estão no processo SEI para análise de todos e todas, da onde veio a nossa inspiração, pegamos as melhores práticas e a ideia de estrutura. Eu compreendo o ponto de vista dos conselheiros aqui, mas eu também gostaria de pontuar que quando a gente entrou nessa Secretaria de Ações Estratégicas e geral, eu senti que tinha muitos dos colegas chegavam e gostaria de fazer um seminário. Como é que faz? Me dê um modelo aí, como é que faz? E a partir disso, nós construímos a Instituição Normativa número 84 com apenas o objetivo de
organizar as atividades do GTs. Então, se hoje o GT chega para mim e fala assim, eu gostaria de apresentar uma proposta legislativa, tem um caminho da instituição normativa para ser seguido. E essa instituição normativa, pelo menos eu desconheço, nenhum momento olhei a atuação dos GTs até agora, né? Pelo menos desde quando eu e o Dr. Gabriel estamos na SGAI. Ao contrário, a gente tem sempre apoiado todas as propostas de trabalho que têm chegado até nós. Sejam projetos, DPU Reabilita, DPU nos lares de idosos, parcerias institucionais. Então, a nossa ideia de estrutura é basicamente na coordenação, organização e fortalecimento desses comitês temáticos. E por que também chamamos comitês temáticos? Isso é bem importante falar. Porque o nome grupo de trabalho nos dá a ideia de algo temporário que vai acabar. Então, a gente manteve o nome grupo de trabalho para instruções temporárias com objetivos concretos, que vai terminar a partir da apresentação do produto. Então, nossa estrutura é a Secretaria de Ações Estratégicas, nessa maneira de coordenação dos trabalhos e potencialização dos trabalhos dos comitês temáticos, que serão criados e extintos por resolução do Conselho Superior. Isso também é muito importante. Por que a gente utilizou a proposta do Conselho Superior? Porque a gente acredita que a construção de GTs ou comitês, núcleos temáticos, ele tem que passar por um debate colegiado, que é o que estamos fazendo nesse momento. Para nós, seria muito mais fácil, já que hoje a portaria 200 é uma portaria do déficit público geral, apresentar algo também em formato de portaria. Mas entendemos que até para o aperfeiçoamento institucional é importante esse debate nesse colegiado. Então, a ideia é que sejam criados e extintos os comitês de atuação temática por voto da maioria dos conselheiros, de acordo com as possibilidades institucionais e necessidades das pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade. E esses comitês temáticos, eles podem criar grupos de trabalho específicos com objetivos específicos. E nesses grupos de trabalho, é uma possibilidade, inclusive, também de chamar atores externos, o que traz uma oxigenação para a Defensoria Pública, seja por especialistas ad hoc, seja por sociedade civil. E também previmos na proposta a criação de novos comitês temáticos que foram trazidos pelos próprios GTs. O GT Moradia, ele trouxe a possibilidade também que deveria ter uma estrutura própria para a reforma agrária e conflitos do campo, que não estava na nossa proposta originária. Então, isso também, meio ambiente de desastres socioambientais, também não estava na nossa proposta originária. Então, a gente trouxe também essas contribuições do GT para essa proposta que foi apresentada. Então, cada comitê temático, ele pode apresentar grupos de trabalho, são estruturas provisórias, constituídas no nome de cada comitê, após aprovação pelo plenário, para o desenvolvimento de projetos e atividades. O comitê, ele é um órgão colegiado que tem por finalidade a promoção e a defesa dos direitos humanos dos grupos sociais específicos atingidos por processos estruturais e graves violações de direitos humanos, mediante ações preventivas, protetivas e reparadoras contra ameaça ou lesão de direitos. E aqui tem os 19 comitês, como eu falei. A criação desses comitês, inclusive, não foi uma proposta, não estava na nossa proposta inicial, foi uma proposta que foi trazida pelos próprios GTs. Então, além dos que atualmente existem, existe a criação de 4 novos, que é o Comitê Temático de Combate à Tortura e qualquer forma de tratamento cruel, desumano ou degradante, o Comitê Temático Moradia e Direitos à Cidade, o Comitê Temático Educação, Infância e Juventude, o Comitê Temático de Reforma Agrária e Conflitos do Campo e o Comitê Temático Meio Ambiente e Desastres Socioambientais. Doutora Roberta, desculpa, eu não sei se eu pode ser agora ou depois, a senhora avalia. Eu queria fazer só uma pergunta, se chegou a ser cogitado ou se entende relevante para um futuro próximo a criação de algum comitê referente à inclusão digital. Não está previsto nessa primeira proposta, mas como eu falei, na proposta apresentada, existe a possibilidade do próprio Conselho Superior apresentar outros tipos de comitê temáticos. Então, assim, é algo que também pode ser discutido. Então, é algo em contínuo desenvolvimento e aprimoramento. Obrigado, doutora Roberta. É só realmente porque eu não queria perder, como eu achei muito interessante a divisão dos comitês, e é um tema que tem sido muito lembrado, pelo menos nas pautas em que eu tenho acesso e acabo atuando por meio da DPU.
e eu acho que é algo relevante para um futuro próximo, principalmente em razão da urgência da inclusão digital de grupos vulneráveis, de pessoas vulneráveis, no contexto, né, que a gente está vivendo de globalização e, enfim, nesse contexto. Obrigado. Perfeito. Eu que agradeço a pergunta. Então, dentro da estrutura dos comitês temáticos, a gente previu a figura do plenário com a figura do dirigente, membros dos locais e convidados. Que a importância também do plenário de ser esse lugar de debate, porque os convidados dos comitês temáticos são pessoas externas que podem contribuir para o debate da própria Defensoria Pública da União. Então, da nossa perspectiva, o plenário ele não é uma convalidação de algo do dirigente, até porque a gente tem previsão de participação externa de atores importantes e estratégicos. A ideia é que o plenário seja um local de debate, para que o dirigente faça a coordenação dos debates a serem feitos no plenário. Então, tanto que a gente fala no funcionamento que as reuniões periódicas elas serão obrigatórias para a participação. A limitação de 3 a 10 pessoas está muito vinculada à necessidade organizacional do próprio comitê. E também que as pessoas que estejam no comitê, elas estejam comprometidas com a sua missão dentro do mandato. A gente prevê também a representatividade do gênero, raça, distribuição regional, o histórico de atuação e formação acadêmica na área temática, primando sempre que possível pela representatividade dos grupos vulneráveis, a participação da sociedade civil. O plenário ele terá uma natureza colegiada, democrática de decisões, é uma forma de controle e participação social, é uma forma de participação de especialistas e consultores ad hoc, e a partir também foi algo que foi trazido nos debates dos próprios grupos de trabalho, dessa questão de enrijecer a estrutura. Então, a gente também prevê medidas que poderão ser tomadas ad referendo do próprio pleno, como hoje acontece no Conselho Nacional de Direitos Humanos. Previmos a figura do dirigente, do subdirigente, porque o coordenador, por vezes, ele tem que estar afastado e a gente fica, assim, sem a coordenação, é bem complicado quando isso acontece atualmente. A duração de 1 ano é permitida reconduções. A questão do afastamento de 8 dirigentes, a gente fez isso pensando na atual maturidade da própria instituição. A gente sabe a dificuldade que é afastar os colegas da sua atividade fim, tanto que também foi uma proposta apresentada pelos próprios GTs e membros no nosso encontro nacional que teve no final do ano passado, é que esse afastamento seja vinculado a medidas de compensação para a unidade, para que a gente não prejudique os colegas também que trabalham na ponta. E também previmos a análise de uma norma programática para reavaliação anual do quantitativo de afastamentos, que é justamente prevendo esse amadurecimento da própria Defensoria Pública da União nessa tutela coletiva e na defesa dos direitos humanos. Então, o afastamento desses dirigentes, ele não é algo rígido, é algo que sempre vai passar por análise desse colegiado. A escolha, inclusive, desses dirigentes, eles também, na nossa proposta, é feita pelo próprio Conselho Superior, a partir de toda a experiência e currículo dos colegas que se candidatarem a esse posto. E também previmos os procedimentos a serem realizados, coleta de informações, instruções processuais, definição de ações cabíveis, execução das deliberações, tanto no sentido organizacional, sempre, nunca tolhindo os grupos de trabalho. Nessa perspectiva também, a ideia é que estejam relatores para cada uma das atividades, justamente para que a gente não sobrecarregue o dirigente ou o coordenador nas suas atividades. Então, existiria realmente um envolvimento de todos os membros e membras que queiram participar desses comitês, por meio de divisão de trabalho interno por relatorias, ordem de serviços, regimento interno. E também entendemos que esse sistema ele estaria em extensa comunicação com o sistema de DN, DR e DH. Então, o CIAT zelará pela permanente articulação e atuação conjunta com os defensores regionais de direitos humanos. Os procedimentos eles estão vinculados à apuração do dano coletivo ou individual de importe grave de violação de direitos humanos, que é essa inovação de atuação finalística. Então, a gente prevê
como isso se daria no sentido também organizacional. As medidas judiciais e extrajudiciais propostas pelos comitês serão sempre acompanhadas ao lado conjuntamente com o defensor regional ou o defensor nacional de direitos humanos, sem prejuízo da atuação do defensor natural. Então, a gente prevê algo que esteja sempre em comunicação entre sistemas. Aqui adiante. As demandas individuais, elas têm um caráter subsidiário suplementar, de acordo com a complexidade, amplitude e relevância estratégica. Então, as atividades administrativas seriam coordenadas pelo SEI e as atividades finalísticas pelo CIS-DPU. E aqui, por fim, ele traz as principais inovações trazidas por essa proposta, inspirado em diversas situações, inclusive a resolução do DN e do DRDH, que o doutor Antônio falou há pouco, ele também é uma inspiração para esse sistema integrado, né, principalmente na questão de articulação permanente com o sistema de defensores regionais de direitos humanos. Aí nós colocamos aqui, vou passar bem rapidamente, porque eu gostaria de passar a palavra para o meu colega, doutor Gabriel, mas aqui a utilização do CIS é uma novidade, a possibilidade de designação de relatores ad hoc para atuação nos comitês também é uma novidade. A participação e articulação permanente com a sociedade civil traria muito oxigênio para a Defensoria Pública da União. Relatório anual de atividades do comitê, isso é muito importante, de prestação de contas para a sociedade, para a ouvidoria também, como a gente tem agora, né, a perspectiva da gente contar como ouvidor dentro da instituição. A estruturação por meio de resolução do Conselho Superior também é uma inovação, no sentido que a gente dá mais força e institucionalidade para esse sistema. Reuniões periódicas, publicação de ações, organização de pautas, estatuto jurídico, organização de fluxos, enfim. E aqui também são, bem rapidamente, as sugestões acolhidas, como eu falei. Essa proposta é uma proposta madura a partir de grandes espaços de debates. Então, afastamento por empreitada foi algo trazido pelo GT, tráfico de pessoas. O Comitê da Renda Básica também falou da questão de aumentar o número de pessoas. O desmembramento da Comissão de Moradia e Conflitos Fundiários para Reforma Agrária e Diferente foi algo trazido pelo GT Moradia. A questão da articulação com DRs e DNs foi algo trazido por esses GTs também, o Comitê Altamira, o GT Política Racial, afastamento dos coordenadores também foi algo trazido pelos GTs, a não submissão de decisões ou manifestações específicas também foi trazido aqui, a assessoria dos grupos de trabalho, o GT preso, representatividade de gênero e raça, PFT Mulheres e LGBTI, proximidade da atuação dos núcleos especializados, foi algo também que a gente quis trazer para cá. E aí chegamos nessa proposta, que ela é dividida nesse formato do Sistema Integrado de Atuação Temática, composto por comitês temáticos. A gente tem uma parte sobre a organização, sobre a atribuição, sobre a estrutura dos comitês temáticos, procedimentos administrativos e, por fim, as disposições finais e transitórias. Bom, essa é a estrutura geral. Agradeço demais a possibilidade de debater isso aqui, agradeço demais ao nosso relator, que eu tive a oportunidade ontem de conversar, porque eu acho que foi muito importante para que eu possa esclarecer essas principais dúvidas que, porventura, Vossas Excelências tenham aqui. E a SAI, digo por mim, estou completamente à disposição para que a gente possa esclarecer e chegar num debate final. Como eu falei, a nossa decisão de submeter ao Conselho é justamente isso, porque a gente gostaria que fosse algo estrutural mesmo para a Defensoria Pública da União e não frágil, como hoje é uma portaria do Defensor Público Geral Federal. E aí eu passo a palavra para o doutor Gabriel, se o presidente me permitir. Por favor. Muito bom dia a todos e a todas. Agradecer a doutora Roberta, que me antecedeu com uma brilhante exposição, sistematização da proposta. Queria agradecer inicialmente a todo esse conselho, esse grande Conselho Superior, na pessoa do seu presidente, doutor Daniel Macedo, agradecer pelo apoio do Defensor Público Geral Federal no fortalecimento da promoção de direitos humanos no âmbito da Defensoria Pública da União. Me recordo, doutor Daniel, quando recebi o convite, a missão de nós tornarmos os grupos de trabalho uma estrutura maior do que não dependa do voluntarismo, e sim agregada, imbricada à função institucional da Defensoria Pública. Cabe lembrar, como o doutor Jair bem pontuou e sempre pontua,
que a Defensoria Pública da União é uma instituição nacional, é a única Defensoria Pública nacional, com função de promoção de direitos humanos. Além da assistência jurídica integral e gratuita, além da defesa em todos os graus, e o conceito de defesa em todos os graus, em todos os âmbitos, deve ser também pensado e refletido, é uma instituição responsável pela promoção de direitos humanos. Queria agradecer também ao Dr. Francisco Nóbrega, que é uma figura que a carreira inteira reconhece como uma pessoa fundamental pelo fortalecimento na gestão do Dr. Carlos Paes dos grupos de trabalho da Defensoria Pública da União, né, de fazer aqui, conta, né, com muita felicidade, o caminho árduo daquela proposição de portaria, à época, dificuldades e desafios que são inerentes ao debate coletivo. Por isso que nós nos propusemos a fazer, desde o início, quando foi apresentado em julho do ano passado, essa proposta de todos os grupos de trabalho, passada pelo escrutínio no Encontro Nacional de Alinhamento Estratégico. Né? Nós temos a memória de reunião 4868-776, que foi disponibilizada a todos os grupos para fazer a revisão, se tivesse algum acréscimo. Naquela ocasião, né, como a doutora Roberta colocou, além excelentíssimos conselheiros e excelentíssima conselheira, participaram também cerca de 43 defensores e defensoras públicas federais de todos os grupos de trabalho da Defensoria Pública da União, que representam hoje 75 defensores e defensoras públicas federais, que, além do seu ofício individual, cabe ressaltar, passam suas noites, feriados, finais de semana, buscando cumprir os anseios dos movimentos sociais, da sociedade civil, da população em situação de vulnerabilidade desse país, que muitas vezes depende de uma litigância estratégica, depende de um advocacy num projeto de lei, porque muitas vezes nós chegamos num processo individual debatendo a inconstitucionalidade de dispositivos que nós poderíamos ter enfrentado no processo legislativo. E muitas vezes não temos condição de enfrentar essa situação estrutural, uma situação coletiva, pela dificuldade inerente da situação individual acumulada com a coletiva, e nós precisamos ter uma atuação temática especializada. Queria agradecer, então, ao doutor Francisco, que é coautor da proposta, junto com a doutora Lídia, né, que nos antecederam como secretário-geral de articulação institucional, ressaltar esse contínuo, né, essa continuidade entre as gestões, a parceria entre nós, defensores e defensoras públicas. Tenho certeza que os colegas e as colegas que nos sucederem seguirão também esse caminho de fortalecimento da Defensoria Pública da União. Queria agradecer imensamente também à doutora Ana Luísa Zago, ao doutor João Paulo Durinho, ao doutor Antônio Pádua, ao doutor Carlos Paes, desde a participação intensa, mesmo assumindo essa árdua missão de conselheiro da Defensoria, conselheiros e conselheira da Defensoria Pública da União, participam ativamente dos grupos de trabalho, desse processo de fortalecimento, porque sabem o seu papel e a sua posição como figuras representativas perante a sociedade brasileira de lutas e pautas emancipatórias. Gostaria de agradecer também ao doutor Fabiano, ao doutor Edson, ao doutor Jair, né? Doutor Edson, doutor Fabiano, doutor Jair, uma experiência vasta no âmbito da atuação internacional, que reconhecem e sabem a importância da Defensoria Pública da União, tanto no sistema interamericano, como no sistema onusiano, no que diz respeito ao monitoramento de direitos humanos no Estado brasileiro. A necessidade de nós fortalecermos estruturas que tenham, além de processos individuais que nós possamos citar, a condição de obter dados primários, dados secundários, fazer análise de políticas públicas, porque muitas vezes se cobra de uma instituição independente e autônoma no Estado brasileiro um shadow report, uma informação adicional ao que é a informação do Poder Executivo, do governo. Muitas vezes se pede, no âmbito do sistema interamericano, um amicus curiae, e até mesmo a sucessão. Cito o caso do massacre da Sé, o doutor Jair conhece muito bem, conheceu também, acompanhou a dedicação tanto da área internacional quanto do grupo de trabalho do GT Rua. Então, só queria saudar e agradecer a importância que é dada ao fortalecimento dessa estrutura especializada. E aqui, me parece que não há uma discussão sobre fortalecer ou não fortalecer.
há uma discussão sobre como fortalecer, e isso é muito bem-vindo, né? Nós não temos a pretensão de sermos a totalidade, a finalização de uma proposta, mas sim o início de um debate coletivo nesse Conselho Superior, como tivemos a oportunidade de fazermos outros debates e trazemos para esse Conselho Superior essa proposta que, como a doutora Roberta bem colocou, foi amadurecida por aproximadamente um ano, com todos os grupos de trabalho, com diversas estruturas, com as planos, o processo foi remetido ao Defensor Nacional de Direitos Humanos também. Houve, se não me engano, no bojo desse processo no Conselho, abertura de consulta pública. Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. E agradecer principalmente aos nossos colegas defensores e defensoras públicas federais que, como eu disse, diuturnamente estão dedicando, e infelizmente ainda é essa a realidade, suas horas extras a um trabalho que é primordial e essencial para a Defensoria Pública da União. Já recebi relatos de colegas buscando fazer informações para a ONU, para relatorias especiais da ONU, ao mesmo tempo que analisavam página de previdenciário, página civil, um pedido, como o doutor Daniel cita, assistência jurídica para ter porte de arma, uma indenização, e ao mesmo tempo tendo que fazer uma litigância estratégica que ressalte as outras instituições, e aí essa foi também uma das diretrizes do nosso estudo. As outras instituições já possuem há muito tempo núcleos especializados, órgãos especializados para a litigância estratégica, o advocacy e proteção de grupos especiais vulneráveis. Ressalte-se que o inciso 11 do artigo 4º da Lei Complementar prevê expressamente como função institucional da Defensoria Pública a defesa de grupos sociais em situação de vulnerabilidade que mereçam especial proteção do Estado. E esse é o sentido, é a base axiológica e ontológica dos GTs. Bom, então, contextualizando um pouco, no artigo 134 nós teremos, além da assistência jurídica integral e gratuita, além da defesa em todos os graus, a função que antecede essas duas que eu citei anteriormente, é a função de promoção dos direitos humanos. Segundo o relatório do CNJ Justiça em Números de 2021, em demandas previdenciárias, nós tivemos 1.833.953 novos processos. Em demandas nos juizados especiais previdenciários, nós tivemos 1.211.964 processos, totalizando mais de 3 milhões de processos previdenciários. De acordo com os números coletados, obtidos pela Asplan, nós tivemos, nesse mesmo ano, 37.234 novos páginas de direito previdenciário, que dá em torno de 1,16%. Eu não quero dizer com isso que não se deva investir na atuação individualizada. A gente sabe a importância do defensor, da defensora, estar diante da pessoa assistida e buscar conjuntamente seu direito. No entanto, é necessário, sim, um equilíbrio e um fortalecimento equivalente da função de promoção de direitos humanos, dessa litigância coletiva, dessa litigância estratégica, desse monitoramento de políticas públicas que nós, seguidas vezes, temos a oportunidade de sermos convidados, né? Ano passado, nós participamos de todas as audiências públicas do Observatório Parlamentar da Revisão Periódica Universal, lançamos o projeto de publicação do primeiro informe defensorial geral da Defensoria Pública da União, com recorte de todos os grupos sociais protegidos, defendidos pelos grupos de trabalho e, ressalte, a articulação com DNDH e TRDH. O informe defensorial é um trabalho conjunto dos GTs, do Defensor Nacional de Direitos Humanos, dos defensores e defensoras regionais de direitos humanos. Então, nessa perspectiva, nós defendemos, sim, um fortalecimento da Defensoria Pública, a condição, doutor Francisco, de que Vossa Excelência possa, né, Vossa Excelência, colegas com atuação tão brilhante como a sua na temática indígena, possa, com tranquilidade e não acumulando os páginas individuais, sustentar perante ao Supremo Tribunal Federal e marcar a posição da Defensoria Pública na DPF 709, em política, nos projetos de lei que atingem como povos indígenas, que possa estar dedicar o seu tempo à proteção, ao diálogo com os movimentos sociais. Nós presenciamos atualmente o maior movimento, a maior reunião de povos indígenas da história
aqui em Brasília, da história do acampamento Terra Livre. Tivemos a oportunidade de levar os defensores, ir com os defensores de diversos grupos de trabalho ontem ao local. O colega, por exemplo, o doutor André Leão, nosso defensor nacional de direitos humanos do Instituto, membro do GT Comunidades Tradicionais, com brilhantismo, acompanha a DPF 742, acompanha diálogos com comunidades quilombolas para uma litigância estratégica no que diz respeito, por exemplo, à suspensão ou à paralisação ou à mora de processos demarcatórios. Né? A dificuldade estrutural do INCRA, como encarar essa dificuldade estrutural do INCRA e buscar a incidência a partir de uma lógica individual. A importância e o alcance dessa atuação coletiva. Né? A gente está falando de um universo que só no ano passado alcançou mais de 13 milhões de pessoas. Bom, então, a base desse projeto é a Defensoria Pública como instituição nacional responsável pela promoção de direitos humanos. Me recordo, doutor Jair, na árdua luta que Vossa Excelência travou, em conjunto com o doutor Daniel, diversas áreas da Defensoria Pública da União, a importância da participação da sociedade civil no nosso processo, na nossa consolidação dessa instituição nacional responsável pela promoção de direitos humanos. E esse projeto busca exatamente isso. Não como uma estrutura engessada, mas o imbricamento da sociedade civil, daqueles que são nossos verdadeiros patrões, que é o povo brasileiro, que é o povo vulnerabilizado desse país, na participação ativa deles nessa instituição, construindo políticas públicas conjuntamente, trazendo suas demandas, participando do controle social, e o processo da ouvidoria vem complementando esse fortalecimento da Defensoria Pública. É com muito orgulho que temos um Conselho Superior formado por defensores e defensoras que pautaram a sua atuação e têm um histórico brilhante de atuação em tutela coletiva e em defesa dos direitos humanos. Doutor Saad, permite uma parte, não? Breve a parte? Eu quero mencionar aqui, destacar, e na minha perspectiva, por exemplo, a sistematização, a organização agora dos comitês temáticos, né, e atualmente dos grupos de trabalho, ela jamais pode ficar adstrita ou separada da independência funcional. Isso vem sendo consolidado e continua, pelo que eu percebi na nova proposta, prezando pela independência funcional dos membros. Eu posso contar uma experiência pessoal aqui, de algumas notas técnicas, por exemplo, encaminhadas, que é um trabalho corriqueiro dos grupos de trabalho, né, que foram encaminhadas no final do ano passado, nesse ano, algumas delas assinadas por mim, inclusive, também, né, por exemplo, uma recente, que se trata do PL 191, que é um PL que está tramitando com prioridade no Parlamento brasileiro, sobre mineração em terras indígenas, em que o GT Indígenas, juntamente com o Defensor Nacional de Direitos Humanos, e eu, como subdefensor e coordenador da área internacional, encaminhamos ao Parlamento para a rejeição do projeto. Eu assinei também porque existe além da minha independência funcional como defensor público, como subdefensor, também porque existe recomendações e convenções internacionais que foram apontadas nessa nota técnica como violadas, né, pelo projeto de lei. Então, eu creio que a iniciativa realmente é sistematizar, otimizar o trabalho, e não tornar como uma assessoria no sentido de limitar a independência funcional. Então, são, acho que, questões distintas, né, atuação como assessoria, por exemplo, assessoria internacional como assessoria, e a atuação de grupo de trabalho como uma ferramenta de sistematização e de organização que não fica adstrita ou não fica eliminada a independência funcional dos seus membros. Como penso, doutor Gabriel, me corrija se eu estiver errado. Muito obrigado, perfeito, doutor Jair. Inclusive, na trilha da resolução 183, nós procuramos estudar com profundidade. É evidente que há metodologias de trabalho para uma proposição normativa, mas exatamente na trilha da 183, que esse egrégio do Conselho Superior garantiu aos grupos de trabalho a possibilidade de propor medidas judiciais
nós estamos mantendo no projeto essa propositura, obviamente articulado com o Defensor Regional de Direitos Humanos, para que tenha ciência, articulado com o Defensor Nacional de Direitos Humanos. A gente busca sempre essa ideia de um sistema integrado entre a tutela coletiva, que hoje os defensores e as defensoras regionais, e essa também é uma missão de fortalecimento desse sistema. Hoje eles atuam na tutela coletiva em todas as temáticas, em diversas temáticas, como de forma generalista, e agregando-se a essa atuação uma temática especializada de âmbito nacional dos grupos de trabalho. Mas exatamente essa é a perspectiva da gente fortalecer, respeitando a independência funcional, respeitando o trabalho dialógico e democrático e a participação social nesse âmbito. E para concluir, senhor presidente, queria trazer algumas ponderações sobre a base, né? Agradecer ao doutor Antônio Pádua por toda o cuidado na leitura da proposta, a apresentação de outras ideias para que sejam aqui compartilhadas, debatidas, para que sejam construídas, mas ponderar também que não se trata de uma proposta construída do nada, tem um embasamento normativo. Por exemplo, a vinculação à Defensoria Pública Geral, ela é prevista na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, na Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, do Pará, de Alagoas, de Pernambuco, de Santa Catarina. É evidente que pode-se pensar num outro modelo, um modelo diferente, mas foi daí que surgiu essa nossa proposta. E no que diz respeito aos núcleos, por que não a denominação de núcleos pela possível confusão semântica entre o que a lei complementar prevê como órgão de atuação, os núcleos da Defensoria Pública da União. E no que diz respeito a essa transformação como se unidades fossem dos grupos de trabalho, existem algumas problemáticas que precisariam ser refletidas. Eu tomei cuidado também de olhar com muita atenção a proposta do excelentíssimo conselheiro. É preciso notar que os órgãos de atuação, os núcleos, estão vinculados ao Defensor Público Geral Federal, está no artigo 15 da lei complementar, também, que designa o chefe. Então, vai desvincular como? O Defensor Público Geral Federal vai continuar designando esse chefe? Os conflitos de atribuição, quando você cria um núcleo, esse núcleo vai ter atribuição individual, segmentada, especializada. Qual vai ser essa situação individual? Será que corre o risco de uma pessoa indígena, por exemplo, chegar numa unidade e a demanda dela ser encaminhada para esse núcleo de âmbito nacional? Traz a problemática da atuação à distância, atuação finalística à distância, em âmbito nacional. Como a gente pensar essa problemática de atuação remota em processos judiciais? Traz a questão da seleção dos defensores e defensores por esse núcleo. Sendo um órgão de atuação, salvo o melhor juízo, deve-se respeitar a antiguidade e efetivar o processo de remoção. Na nossa proposta, a designação ela é feita a partir de formação acadêmica, experiência na atuação na área, como hoje o excelentíssimo defensor geral, e esse egrégio conselho também faz essa análise a partir dos critérios de pontuação estabelecidos em normativo. E também a questão da mobilidade. No que diz respeito à oxigenação, transitoriedade, você não vai ter essa oxigenação, porque somente quando o defensor ou defensora pública federal desejarem, eles serão removidos do núcleo. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma proposta ousada, é uma proposta que traz contribuições, tem preocupação no que diz respeito à manutenção da representatividade de gênero e raça nos grupos de trabalho. Há uma preocupação nesses núcleos dos defensores e defensoras no que diz respeito à participação social, se essa atuação seria individualizada. Como a doutora Roberta bem colocou, não há expectativa de que o plenário ingesse a atuação ou seja um mero homologador, pelo contrário, o plenário construa atuações e a atuação não fique concentrada no dirigente. É evidente que o dirigente, ele assume, ou a dirigente assume uma carga de responsabilidade maior inerente à função, mas há, no procedimento de apuração e providências, a previsão de distribuição e equalização por relatores para casos temáticos. E, evidentemente, que a proposta de um afastamento geral, como a doutora Roberta bem pontuou, ela esbarra, primeiro, que é uma inovação da Defensoria Pública da União. Então, propusemos nessa inovação um modelo gradual, tanto é que nas disposições finais coloca-se que o Conselho Superior periodicamente reavaliará a quantidade de afastamentos, a estrutura dos comitês.
Então, isso é importante. No que diz respeito a esse afastamento estar justificado, os comitês precisarão apresentar plano de ação, relatório de atividades, a serem apresentados aqui perante este Conselho Superior, justamente para que você tenha, evidentemente, de acordo com o afastamento ou alguma proposta, esse apoio. Como a doutora Roberta colocou, as unidades, há uma previsão, isso foi proposto pelos grupos de trabalho, eu lembro do doutor Ricardo Russo trazendo isso na reunião, de que haja sempre uma medida compensatória para as unidades, em caso de afastamento dos ofícios individuais. Gostaria brevemente de problematizar a ideia de afastamento, talvez não seja muito adequada, porque é uma função inerente à Defensoria Pública da União, talvez é a não atuação no ofício individual, mas essa atuação ela é própria e inerente, não é algo paralelo, diferente da atuação da Defensoria Pública da União. O procedimento, a existência de procedimento na resolução, está previsto na deliberação do Conselho Superior do Rio de Janeiro, da Defensoria Pública de São Paulo, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Participação social em plenário não é uma inovação apenas de São Paulo, a gente tem também no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em outras defensorias públicas que estão aí elencadas e todos os normativos estão analisados no processo. Gostaria de chamar a atenção dos excelentíssimos conselheiros e da excelentíssima conselheira no que diz respeito ao estudo analítico publicado, disponível no processo SEI número 47.111.38 e no quadro comparativo 47.183.189. E, por fim, excelentíssimo presidente, agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo essas questões. Como eu disse, há uma necessidade de nós pensarmos, tanto na proposta do substitutivo quanto na proposta original, em garantir que o que está dando certo seja mantido e aquilo que precisa ser aprimorado seja com cautela, com todo o cuidado aprimorado. Então, sendo essas as breves palavras e continuando a esgar absolutamente à disposição desse Conselho Superior, temos feito um programa de levantamento de importantes pautas de direitos humanos que estão previstas nas resoluções e assim continuaremos até o final do nosso mandato aqui. Muito obrigado. Obrigado, doutor Gabriel, doutora Roberta. Doutor Antônio, devolvo a palavra. Obrigado, presidente. Eu agradeço demais a colaboração e a participação da doutora Roberta, muito elucidativa sobre o processo de construção. Não que fosse novidade para mim, porque já conversamos ontem, e também analisei o processo. Agradeço também ao doutor Gabriel pela longa exposição da sua gestão e de como funciona a Defensoria Pública em geral. Chamo só a atenção para o fato que me sobressaiu no final da apresentação do doutor Gabriel, que talvez já tenhamos aqui um ponto de distanciamento, um ponto sério de distanciamento, que é a resistência da atual gestão da SGAI à transformação dos GTs em núcleos, assim, os pontos trazidos pelo doutor Gabriel, que é a dificuldade de inamovibilidade, de remoção, etc., são discussões muito antigas, predatam a existência dos próprios GTs, nasceram com a criação dos antigos ofícios de direitos humanos de tutela coletiva, foram debatidos e rebatidos e debatidos novamente e solucionados de alguma forma na própria resolução 183, porque o Defensor Nacional de Direitos Humanos é um órgão de atuação, acho que ninguém questiona isso de forma alguma. Acho que também há uma certa confusão quando se trata da questão administrativa. A vinculação administrativa é uma coisa, a vinculação da atuação finalística é absolutamente outra. Isso nunca foi posto em dúvida no âmbito da Defensoria Pública da União. Me surpreende que agora venha ser trazido como um entrave para podermos avançar na transformação dos GTs em núcleos, mas é bom que as posições fiquem às claras, porque é assim que se constrói mesmo consensos. Dizendo o que se pensa e estando aberto para debate. Então, eu peço que o substitutivo, eu vou juntar claramente o substitutivo no processo, e aí eu peço o prazo de uma sessão para que a gente possa começar a debater na sua forma do regimento interno. Obrigado, doutor Antônio. Então, um prazo de uma sessão, é isso? Para que possamos debater, é isso? Isso, na forma do regimento interno, Assim, por mim já começaríamos hoje, mas somos obrigados a esperar. Obrigado, doutor Antônio.
Então, solicitado prazo de uma sessão para início dos debates sobre a proposta de resolução. Doutor Gabriel, doutora Roberta. Presidente, pela ordem. Pois não. Eu gostaria de aqui, né, agradecer ao doutor Antônio ter trazido o tema. Eu acho que esse prazo de uma sessão vai ser regimental que temos, vai ser importante para nós refletirmos aí sobre as propostas trazidas. Eu destaco uma frase do doutor Gabriel, que retumbou na sua fala, que é de não se discute o fortalecer, mas sim o como. E eu acho que estamos todos de acordo nisso. Agradecer ao doutor Saad, a doutora Roberta Alvim, pela disponibilidade de estarem aqui conosco, e certamente a relatoria do doutor Antônio trará aí contribuições para discutir. Fico muito, assim como o doutor Francisco, fico muito feliz de ver esse tema chegar aqui. Ele, doutor Edson, eu, sabemos o quanto foi desafiador fazer um SGAI naqueles tempos, só o doutor Francisco, né, carregando, vamos dizer assim, a SGAI, meu reconhecimento a essa força de trabalho inimaginável que o doutor Francisco teve naquele ponto. Relembro com muita alegria o próprio doutor Edson, subdefensor, e pensando nos grupos de trabalho, trouxe a ideia do GT Idoso, do GT Saúde, do GT Pessoas com Deficiência, e o quanto isso faz diferença na nossa atuação atualmente, quando eu vejo aqui o nível de especialidade que a gente está chegando, com instrução normativa, com fluxo de trabalho. Isso é maravilhoso, isso é engrandecedor para todos nós que estamos nesse mundo. Eu digo estamos porque aqui tem a doutora Ana, que foi originária do GT Preso, a ideia começou lá em Guarulhos, tem doutor Antônio de Maipado no GT Rua, aqui no DF comigo, também no GT Nacional, tem doutor Dorino lá em São Paulo, trabalhando com GT, NGTs, o GT Migração. É um universo riquíssimo, lindo, e que a gente precisa realmente dar a melhor cara para ele. E eu deixei por último o doutor Francisco, que é a cara do GT indígena, de tanto que já fez, não só no plano interno, não só no plano da ONU, não só no plano da Corte Interamericana, enfim, são tantas atuações magníficas, né, de trabalho no GTs, que eu fico muito feliz em estar aqui com a confiança dos pares como conselheiro para poder discutir isso e chegarmos a bom termo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Antônio. Obrigado, doutor Vaz. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do doutor Gabriel Saad, da doutora Roberta Alvim. Apresenta uma proposta com esteio democrático, um diálogo com a carreira, todos os grupos de trabalho, membros do conselho, mas também com esteio científico, Não foi um pareamento apenas de normativas de outras defensorias, A gente sabe do trabalho que deu fazer tudo isso, e Vossas Excelências honram muito a nossa Defensoria Pública da União, Um comprometimento que vocês têm com a pauta de direitos humanos. Muito obrigado pela excelente exposição. Ouvir vocês é saber que estamos no caminho correto de fortalecimento da promoção dos direitos humanos. Tem uma frase que diz que o sucesso de um homem ou de uma instituição não se dá pelo que ele fala, pelo que ele faz, não se dá pelo como a pessoa se veste, mas a métrica do sucesso é sempre entrega, resultado. E é isso que vocês estão entregando agora. Inovação, uma proposta madura, moderna, ousada, e a disposição de trazer aqui para esse corpus democrático a discussão desse tema tão caro para a Defensoria Pública da União. Muito obrigado. Podemos passar para o item número 10. Processo 08, 038, 00, 2635, 2022-40, relator excelentíssimo conselheiro, Dr. Carlos Eduardo Paes, assunto edital número 76, concorrência para defensores públicos federais interessados no preenchimento de uma vaga para a Câmara de Coordenação e Revisão Criminal. Com a palavra, Mauro Conselheiro. Muito obrigado, presidente. Vamos ao item 10. Eu antes de passar ao voto, presidente, eu gostaria de fazer um pedido à Vossa Excelência, na qualidade
defensor-geral e ao seu gabinete, na pessoa da nossa digníssima chefe de gabinete, doutora Papaz, e em editais que envolvam pontuação, que constasse formalmente no edital o uso do formulário que foi desenvolvido pela doutora Ana Zago aqui na composição deste conselho, que já está disponível no SEI sob o nome formulário, pontuação por merecimento. Uma vez que tal providência constante da peça editalícia vai levar aqui os concorrentes, né, aqui os interessados, levantem seus pontos, consolidem seus pontos e submetam a nós, conselheiros, os pontos até para nós avaliarmos algum tipo de impugnação, de inconsistência, coisa assim. Não vou dizer que isso foi fundamental para esse processo, haja vista, um abraço, doutora Roberta, haja vista que nesse processo nós tivemos poucos concorrentes, tivemos uma desistência, as pontuações estão muito bem colocadas, mas sinto falta, sabe, presidente, enquanto conselheiro que vai avaliar esse tipo de situação, de ter uma uniformidade, né, dos concorrentes para a fixação de seus pontos. Daí eu louvo a iniciativa da doutora Zago, nossa colega aqui, por ter construído e ter, nos tempos da resolução 53/2011, ter disponibilizado no SEI esse tipo de formulário. Assim, complementado, você pode mas essa formuláriozinho que eu vi, todos os conselheiros podem revisar também, ele também tem a limite de pontuação estabelecido na resolução, né? Então, daqui a pouco, se o candidato for fazer a sua pontuação sem o formulário, aí daqui a pouco também o relator vai ter que fazer o recorte dos limites, então o formulário já traz. O ideal é até que constasse na resolução da pontuação a utilização. Mas daqui a pouco nos editais constando. No edital já resolve como acontece. Se fosse obrigatório, até ajudava ainda mais até para pontuar. Mas para fim do edital, torna-se obrigatório se constar lá. E aí eu posso classificar. Para quem não enviou o formulário, a secretaria pode solicitar e enviar esse formulário. Sob pena de desclassificação. Assim como tem nas designações, doutor Daniel, não vai o formulário anexo, se faz as declarações e tal, quando não manda aquilo, você não participa. Então, eu acho que para os de pontuação de merecimento, conselhos, câmaras, isso é muito bem-vindo, e se já tem o instrumental construído, ajuda bastante. Mas é só essa observação, presidente, contaria com sua reflexão sobre o ponto doravante. Obrigado. Bem, trata-se de edital para preenchimento de vaga titular e definição de suplências na douta Câmara de Coordenação e Revisão Criminal, nos termos do edital DPU, GAV-DPGF, DPGU 76, de 7 de março de 2022. Acorreram ao chamado do certame os seguintes e as seguintes defensoras e defensores públicos, com suas respectivas pontuações e documentações nos termos o que dispõe a resolução CS-DPU 53/2011, já em ordem decrescente para fim de definição e designação para titularidade e suplências. A propósito, houve desistência formal da inscrição de Sua Excelência, doutora Ana Luísa Zago, conforme documento SEI e tal. Bem, após a apuração dos pontos e o tabelamento desses pontos, esta é a ordem que nós temos para a nomeação, indicação, designação pelo defensor-geral. Em primeiro lugar, como mais pontuada, Sua Excelência, doutora Fabiana Galera Severo, totalizando 16 pontos e 55 décimos. Em segundo lugar, como mais pontuado, Sua Excelência, doutor André George Freire da Silva, com 6 pontos e 75 décimos. Em terceiro lugar, Sua Excelência, doutor Carlos de Almeida Salles Macedo, com 5 pontos e 85 décimos. E, quarto lugar, Sua Excelência, Dr. José Carvalho do Nascimento Júnior, com 3 pontos e 55 décimos. Isto posto, deve ascender a vaga titular da Câmara de Coordenação e Revisão Criminal, Sua Excelência, doutora Fabiana Galera Severo, como mais pontuada, seguinte pelos demais inscritos para a ordem de suplência acima exposta. Encaminhe-se ao gabinete do excelentíssimo senhor defensor público geral federal para providências. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Carlos. Doutor João Paulo Dorinho. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, eu queria registrar meus cumprimentos a todos e todas.
defensores, defensoras que nos acompanham, a todos os integrantes desse colegiado, ao Dr. Kaçuga, as servidoras que nos acompanham e permitem que façamos nosso trabalho, e todos que estão trabalhando para que essa sessão possa ser realizada. Eu acompanho integralmente o voto do Dr. Carlos Pássio, presidente, obrigado. Obrigado. Doutor Edson? Doutor Paes, eu acabei fugindo a partezinha final do seu voto e foi aqui no WhatsApp que esse porta-alunos tira a concentração em dados momentos importantes. Não se prestigiam Vossa Excelência jamais. Vossa Excelência pode recordar e ler para mim novamente, porque ler novamente eu fiz a ordem dos pontos, né? 1, doutora Fabiana, Galera Severo, 2, doutor André George, que já é membro atual, para tentar uma condução. 3, doutor Carlos de Almeida Salles Macedo. E 4, doutor José Carvalho Nascimento Júnior. Isto posto, deve ascender a vaga da titularidade a doutora Fabiana, como mais pontuada, seguidos pelos demais inscritos para a ordem de suplência, assim exposta. Encaminhe-se ao gabinete do defensor-geral para providências. É como voto. Então, nesse caso, ela é só uma vaga ali? Só uma vaga, pelo edital. Pena, né? Eu falo que pena porque quando você vê uma concorrência dessa, né, qualificada, geralmente esses editais, eles aparecem para deserto, né? Então, que pena que só é uma vaga. Mas eu também vou acompanhar a Vossa Excelência na integralidade. Então, parabéns para os colegas, na verdade, que se puseram aí para esse desafio, né? Acho que indica uma situação, indica que nós começamos a ter a atenção dos colegas novamente para nas concorrências, né? E aí, então, você se depara com um ânimo novo na defensoria, né? E sempre vai se renovando, ótimo. Então, acompanho bastante essa integralidade. Não é fácil, doutor Edson. Eu já fui membro de Câmara, é um batente, é um puxado. Então, os colegas que realmente estão se colocando vão ter um trabalho hercúleo, mas necessário, né? É isso, presidente. Obrigado. Doutor Antônio? Também acompanho o relator. Fabiano? Acompanho. Doutor Jair? Acompanho, presidente. Doutor Zara? Perdão. Doutor Francisco? Obrigado, presidente. Eu acompanho o relator. Doutora Ana? Eu acompanho, excelência. Obrigada. Presidente, antes do seu bloco, só para mandar meu reconhecimento, meu abraço ao doutor Nicolas, que é o coordenador atualmente da Câmara Criminal, sempre muito atento, solícito e também preocupado com o bom funcionamento das câmaras. Ele disse: doutor Carlos, vamos tentar voltar esse processo o mais rápido possível, porque em razão de afastamento, coisa assim, estava muito preocupado com a vacância, né? Para a gente deixar isso para uma outra sessão. Então, quero agradecer a ele essa atenção, porque a Câmara funcionar bem não é só uma preocupação dele, mas é nossa como órgão de administração superior aqui também, né? O assessoramento à Vossa Excelência seja o mais pleno possível, porque ganhamos todos. Então, meu reconhecimento pela preocupação, denodo e cuidado com que o doutor Nicolas está tratando do tema. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Paes. Eu também acompanho o nobre relator no edital para preenchimento da vaga de titular e a definição de suplência nos termos do voto do relator. Presidente, pela ordem, eu gostaria de fazer um apelo a Vossa Excelência, nos mesmos modos aí do narrado pelo doutor Carlos. Nesse caso, de acordo com a resolução 160, a indicação do colega é vinculada ao mais pontuado. Só que a portaria, né, de nomeação do membro é feita pelo gabinete. Como Vossa Excelência sabe, nós fizemos essa semana a primeira reunião ordinária anual das câmaras de coordenação, muito produtiva. Tivemos a presença física aqui dos coordenadores, das coordenadoras e do coordenador, no caso, doutor Nicolas, doutora Fernanda Ram e doutora Luísa Ayumi, e virtual dos demais membros. E regimentalmente, a próxima reunião ordinária vai ser em maio, já provavelmente com a presença física dos demais componentes. Então, essa inclusão
da doutora Fabiana Galera, desculpa, doutor Carlos, doutora Fabiana Galera como membro da Câmara Criminal, ela vai ser facilitada quanto antes for feita, inclusive para a gente promover os preparativos de pauta, enfim, para a próxima reunião, que vai ser bem produtiva aqui. Então, faça esse apelo ao gabinete de Vossa Excelência para a gente conseguir otimizar o máximo possível essa próxima reunião ordinária, que vai ser no final de maio, aqui em Brasília. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Jair. Enquanto Vossa Excelência falava, eu já determinei a doutora Aline Papazes a elaboração da portaria, tá? E a sugestão do doutor Carlos Eduardo Paes sobre o formulário. Bom, vai ser concluído aí. Doutor, presidente, eu não sei se é uma mera formalidade, mas eu sugeriria que publicasse o extrato da ata, que dá para tirar só essa partezinha, uma mera formalidade, né? Mas, assim, para divulgar o resultado ocorrido aqui no Conselho e ato contínuo a portaria. Dá para se fazer os dois hoje, sem problema nenhum. Mas é só uma prática que a gente faz, às vezes, para acelerar, não é, doutor Carlos Paes? Nesses casos em que há uma decisão conjunta de Conselho e Defensor-Geral. Eu já determinei a Fernanda também, a secretária, tá bom? Próximo item. Eu queria pautar aquele processo do regimento interno da DPU, porque eu já li meu voto, e aí eu queria que, de repente, se alguém quisesse pedir vista, enfim. Eu estou preocupada de acumular muitos processos. Uma sugestão, eu acho que esse tema é bem complexo, extenso, vai exigir basicamente um dia dedicado a isso. Presidente, eu ia pedir vista desse processo, presidente, até porque eu tenho algumas diligências para solicitar. Eu não sei se a sugestão de Vossa Excelência aí é no sentido diferente, mas eu acredito que o pedido de vista, ele pode, no caso, o pedido de vista de um conselheiro não atrapalharia outros, né? Como mencionou o doutor Antônio Maipado no anterior, é realmente algo complexo, mas que eu concordaria, no caso, em pedir vista, só encaminhando dessa forma. Então, eu proferi meu voto, aí o doutor, aí fica na ata, né, que eu preferi meu voto, e o doutor Jair solicitou vista. Aí, para ficar na ata, eu posso falar, ou poderia ficar na ata com o meu voto? Pode. Que eu votei pela aprovação da proposta trazida pela defensoria, pela DPU, né, incluindo as sugestões do Dr. Rodrigo da Cunha Paz, suprimindo o artigo 105 da proposta original, portanto, restando prejudicados as pessoas sendo prejudicadas a resposta à consulta pública trazida no documento. Só um pouquinho, trazida pelos excelentíssimos doutores o Denis Delizotti Lacerda e outros. E também sugerindo as ressalvas a serem incorporadas nas propostas em andamento, que seriam o CIAT e o Núcleo de Atuação Remota, no sentido de criação de alguns núcleos de atuação. É isso. Conseguiu registrar, Fernanda, que eu não consegui pegar a palavra com ela. Conseguiu? Pode ler para mim? Lê, por favor. Ela doutora sugeriu a aprovação da proposta, submetido quinto, por ser um prejudicado essa consulta
Denis e outros. Sugeri algumas ressalvas, e no sentido de criar alguns núcleos, alguns núcleos de atuação. Aí eu ajudo vocês na redação final, porque é 15 a 105 o artigo. Você não fez um voto por Não, escrito? Você fez um voto por escrito? Fiz, mas Ela quis constar na ata. Já inaugurou a fala dela, você pode já constar na ata? eu vou ajeitar. Tá. Acabei que eu nem não fiz o... Legal, vamos lá. Então, a vista do Dr. Jair. Vista com o doutor Jair. Então, item número 8, processo 08-038-036-2021-2021-47. Relatora, excelentíssima conselheira doutora Ana Luísa Zago. Assunto: proposta de alteração do regimento interno da DPGU. Interessado, secretário-geral executivo da DPU, doutor Leonardo Castro Trindade. Após a leitura do seu voto, já registrado em ato, o subdefensor público-geral federal solicitou vista do processo. Doutor Daniel, no sentido de tornar mais ágil a correção da ata no final dos trabalhos, eu já dei uma olhada aqui e notei que em todo o processo de leitura de proposta, a secretaria anota como se houvesse uma votação. Não há unanimidade nenhuma na leitura de proposta, ninguém acompanhou nada, a proposta é apenas lida e sobrestada para a próxima sessão. Eu pediria já que a secretaria corrigisse isso para essa e para as futuras, né? Porque já tentei corrigir isso no passado, mas parece que voltou-se a um velho hábito. Obrigado, doutor. Fernanda? Próximo item, olha os itens. Então, tem o item 4, que era aquele meio de ontem, está preparado, né? Bora seja a proposta de emissão. Não sei se tem outro mais tranquilo que ele. Eu não sei qual tudo bem. Eu que mandou mensagem para ele agora. Quais são pendentes aí? 4, 5 e 7 é a adotação. Parece que o 5 tem uma eliminado, sabe, Ed? 4 é teu, 5 de Leandro. Não. Pois é, parece que sim. Tá. Então pode ser isso, né? Pode ser que não problema. Eu vou só. Doutor João Paulo Dorini, relativamente ao item 5. Eu tenho uma proposta de encaminhamento desse processo, senhor presidente, que eu tinha já previamente combinado com o doutor Lucas, que pretende fazer a sustentação oral, que ele participaria na sessão da tarde dessa sexta-feira, né? E aí eu vou fazer a seguinte sugestão: a gente abrir a sessão da tarde em torno de 1h30, mais ou menos, com o processo da lista sextupla, porque a gente tem o prazo de votação ali entre 2h e 2h20, né? Fazer a apuração toda desse processo, finalizado esse processo da sextupla, a gente colocaria como último item da pauta esse do doutor José Lucas. Eu queria agradecer, doutor Dorini, porque eu faria exatamente essa sugestão. Eu estou vendo aqui que já são 11h30, né, para dar tempo de deslocar para almoço, etc. E eu queria sugerir o retorno, presidente, para 11h30. 1h30. Para 11h30 não, perdão, 1h30, 13h30. Porque todo mundo já recebeu o link, mas só pode votar às 14h em ponto. Então, seria interessante a gente já estar aí. Eu vou fazer a leitura do relatório às 13h30. Não houve impugnações, né, como vocês já viram no processo. Então, a gente pode seguir assim, se for do interesse, se for da concordância dos demais conselheiros. O que é que o senhor acha, presidente? Acho que a gente deveria discutir o regimento interno agora. Artigo por artigo. Eu voto para rejeitar integralmente. Está discutido, vamos ao próximo. Vossa Excelência. Então, está suspensa, retornamos às 13h30. Olhando as suas atividades, a proposta.